Olá, meus caros amigos, estamos aqui para mais uma revisão de língua portuguesa, certo? Do Instituto IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que, dentre aí diversos concursos, realizará também o concurso para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Beleza? Então, eu separei para vocês aqui mais uma prova para que vocês possam se familiarizar com o estilo de questões que o IBFC cobra normalmente seus concursos no que diz respeito à prova de língua portuguesa, certo? Eu reservei aqui para nós agora, nesse momento, uma prova aqui do concurso realizado, né, por essa banca para a indústria brasileira aí, né, de material bélico do Brasil, a Imbel. Prova recente, prova aplicada aí no ano de 2024. E como de praxe, essa banca ela traz então um texto motivador aí para as questões. E olha só, é comum já dentro do texto ela já deixar ali indicações de questões que serão cobradas, certo? E nessa prova aqui, para a indústria de material bélico não foi diferente, tá? Essa prova foi aplicada para o cargo de analista administrativo. Então é uma prova muito compatível aí também com o que vocês encontrarão em qualquer concurso de nível superior do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Eu já fiz aí uma revisão anteriormente, ela está aí no nosso canal, tá? Uma prova que foi aplicada aí para a Prefeitura de Fortaleza. Essa prova agora foi uma prova bastante extensa de língua portuguesa, foram 20 questões, por isso eu já antecipo para vocês, eu dividi aqui em dois blocos. Então, nesse primeiro bloco, nós trabalharemos as 10 primeiras questões dessa prova e num segundo bloco, que eu gravarei posteriormente, nós trabalharemos então as 10 últimas questões, né? Então, foi uma prova aí com 20 questões de língua portuguesa. Bom, eu vou passar aqui para você rapidamente, se porventura você não baixou o material, que está aí na descrição do vídeo, certo? Então, a lista com o texto e as questões está aqui abaixo, na descrição do vídeo, para que você possa baixar. A minha sugestão é que você baixe esse material, se possível imprima, para que você vá fazendo anotações, ou faça aí também as anotações do seu caderno, mas não deixe de fazer as anotações. Isso, sem sombra de dúvidas, ajuda muito na fixação do conteúdo, na compreensão do estilo de questões que a banca apresentará para você, tá? Então eu vou passar aqui lentamente, se porventura você não baixou o texto, não fez a leitura prévia, para que você dê uma pausa aí, né, em cada slide, faça essa leitura para depois então seguirmos para a resolução das questões, ok? Então vamos lá. Muito bem, meus caros. Então, olha só. Aqui chegamos à primeira questão da prova. Essa primeira questão, que ela está lá no texto, né? Você deve ter observado que lá no texto ela já deixava ali em aberto um questionamento acerca da maneira correta em que você deveria utilizar para preencher a lacuna, então, deixada ali pela banca. Então, vamos lá para essa primeira questão. Olha só, né? Da banca IBFC aí para a indústria de material bélico do Brasil aí, a Impel. Bom, ela disse o seguinte: assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as colunas do primeiro parágrafo do texto acima. Então, lá no primeiro parágrafo do texto, né, você tinha um trecho e que ela deixou lá em aberto e ela quer saber, então, qual é a maneira correta de você preencher. Caríssimos, prestem bastante atenção. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês já, né? Para você não precisar voltar lá ao texto, você não interromper aí a sua leitura, tá? Eu trouxe aqui para você o fragmento correto. Então, olha só, né?
à medida que, ou na medida que, a nossa noção de tempo é fragmentada ou fragmentada, a maneira com que percebemos e reagimos ao que ocorre ao nosso redor é, e aí, alterado ou alterada? E aí, o que você marcou? Vamos lá. Bom, aqui não basta você marcar, né? Ah, professor, eu vou chutar aqui e vou marcar o gabarito tal. Não, você tem que entender, tá? Mas já antecipo aqui para você, então, que o gabarito para essa questão é a letra C, tá? Então, nós temos como gabarito para essa questão a letra C, é o nosso gabarito. Mas vamos entender por quê. Observem bem, a locução conjuntiva, tá, que ela colocou aqui para nós, olha só, qual é a locução conjuntiva que a banca deixou aqui para nós, meus caros? À medida que, tá? Então, à medida que, ela indica proporcionalidade, certo? Vou até mudar aqui a cor para destacar melhor para vocês, tá? À medida que, ela indica para nós proporcionalidade, né? É aquela locução conjuntiva que ela indica o quê? É à medida que, à proporção que, tá? Então são algumas maneiras que você pode, algumas trocas que você pode fazer, mantendo aí a correção gramatical. Então poderia ser substituído aí à medida que por à proporção que, tá? Então essa é a forma correta. Então observem bem, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Olha só, à medida que estuda, tá? Fica mais próxima à aprovação no concurso. Então vejam que, olha só, à medida que, né? Então a proporção que estuda, né? Ou seja, quanto mais você estuda, fica mais próxima à aprovação no concurso, beleza? Agora, por favor, não confunda, tá, a locução conjuntiva à medida que, tá, simplesmente com essa que tem a crase, né? Que é a nossa locução no caso, tá? Com outra escrita que não é uma locução conjuntiva. Por exemplo, olha só. À medida que tomamos, foi necessária. Tá? À medida que tomamos, foi necessária, por exemplo, para manter as contas em dias. Beleza? Então, olha só, tá? Então não confunda, olha, à medida que tomamos. Então aqui é a medida, ou seja, né, a mudança que foi feita, né, a ação que eles tomaram. Então não confunda isso aqui, com a locução conjuntiva, beleza? Então assim, nós já resolvemos a primeira, à medida que. Observem que lá no gabarito, né, nós já eliminaríamos aí, tá, tanto a letra, nós poderíamos eliminar aí, né, a letra A, a letra B e a letra E, né? Mas continuaríamos aí com a possibilidade de C e D, certo? Bom, se você soubesse essa, você, ao final de tudo, se eu soubesse essa, você já diminuiria as chances de errar num eventual chute, tá certo? Agora vamos lá, continuando, olha só. Então, à medida que a nossa noção de tempo é o quê? Fragmentado ou fragmentado? Aí você tem que pensar, o que é fragmentado ou o que é fragmentada? Vejam bem, é a noção de tempo. Então, a noção, ó, observe aí o artigo, a noção. Então, se é a noção de tempo, tá? Então, observe, a feminino. Então, essa noção de tempo, ela é o quê? Fragmentada, tá? Então, a noção de tempo aqui, ó, ela é fragmentada, porque é a noção, não é o tempo fragmentado, é a noção que está fragmentada, tá? A noção de tempo. Então, se é a noção, palavra aqui, né?
a nossa noção, então, né, se a noção ela está no feminino, então deverá concordar aqui, né? Opa, voltar aqui ao slide. Deverá concordar aqui, então, no feminino, fragmentada, tá certo? Beleza? Então fiquem atentos a isso. O adjetivo fragmentada, ele deverá, então, se flexionar aí, né, para concordar com o gênero feminino aqui, ó, de a noção. Então, a noção fragmentada, beleza? Bom, eu diria que essa daqui estava bem tranquila, né? Desse item. Agora vamos para o último, ó. A maneira com que percebemos e reagimos ao que ocorre ao nosso redor é... E aí, o que é? É alterado ou alterada? Observem também que é alterada, porque alterada aqui se refere, o adjetivo alterada se refere à maneira. Então, é a maneira que é alterada, tá? Então, fiquem atentos. Fatalmente, você encontrará uma questão como essa lá na sua prova. É muito recorrente esse tipo de questão na banca IBFC, certo? Então, você não pode errar. Não pode errar realmente. E assim, nós temos então como gabarito aí, para essa questão, né? Nós temos aí então o gabarito letra C, como já foi dito para vocês. Muito bem, meus caros. Próxima questão aqui, questão número 2. Questão número 2 aí da banca IBFC, tá? Lembrando que essa prova é toda ela, né? É uma prova que foi aplicada aí para a indústria de material bélico do Brasil, a Imbel, tá? Agora no ano de 2024. E olha só o que a banca trouxe para nós. De acordo com o texto, analise as afirmativas abaixo e dê valores de verdadeiro e falso. Então vamos lá, prestem bastante atenção aqui a cada um dos itens que a banca colocou para nós, meus caros. Observem bem, olha só. O tempo é inversamente proporcional ao nosso uso de aplicativos. E aí, verdadeiro ou falso? O que você me diz? Tá? O tempo é inversamente proporcional ao nosso uso de aplicativos. Caríssimos, veja só, tá? Esse primeiro item aqui, né, talvez seria o único que exigiria um pouco mais de atenção. Mas observe bem, segundo o texto, se você voltar ao texto aí, logo no primeiro parágrafo, tá assim, ó, tá lá no texto, ó, o tempo sempre foi modulado pela tecnologia. O tempo, entenda como a internet está moldando nossa relação com o relógio. Então, vejam bem, que o ponto-chave aqui é perceber que o tempo, tá? O ponto-chave aqui é você perceber que o tempo trabalha a favor do quê? Da tecnologia, certo? Então, dito isso, voltando aqui, né? O tempo, ele é inversamente proporcional ao nosso uso de aplicativos. Então, isso aqui, obviamente, está falso, não é? Está falso, tá? Então, o tempo, né, ele trabalha a favor da tecnologia. Talvez esse item seria o que poderia gerar aí alguma dúvida, mas se você lê o texto, e por favor, meus caros, por favor, leiam o texto, tá? Não brinquem com isso. Ler o texto é fundamental. Eu vejo aí algumas dicas, né, de como você responder sem ler o texto. Não, esqueça isso, tá? Leia o texto. Leia o texto. Você pode, de repente, até fazer uma leitura prévia das questões, já para direcionar a leitura do texto, que a banca, né, já sabendo o que a banca vai perguntar e fazer as marcações. Né? Você pode ter aí estratégias, mas leia o texto. Tá? Uma que eu sempre indico para os meus alunos é, ao ler o texto, procure em cada parágrafo a palavra-chave ou palavras-chave que possam resumir, sintetizar a ideia daquele parágrafo. E isso facilitará para que você não precise a todo momento voltar e ler todo o texto para encontrar aquilo que está sendo cobrado numa determinada questão, certo? Mas, por favor, leia o texto, não brinque com isso, tá? Então vamos lá, voltando aqui, né, ao texto, olha só, a próxima assertiva, então, que nós temos aqui, né? A noção de tempo ela é modificada e a forma com a qual lidamos com este contexto se apresenta em percepções e reações nos espaços físico e virtual. Beleza, isso está lá no texto.
é aquilo que eu chamo para você, tá? Na verdade, essas demais questões aqui, meus caros, tá? É o que eu chamo, o que eu defino com você lá na compreensão do texto. Bom, quando nós falamos da leitura do texto em uma prova, nós podemos ter dois níveis de questões ali. Nós podemos ter questões que cobrem do candidato a compreensão do texto, é você ser capaz de ler, compreender o que? Extrair dados, extrair informações que estão ali no texto. Tá? Ou a banca pode ir além. E o que é esse além? É além da compreensão, além de você ser capaz de extrair dados, informações que estão ali no texto, é você interpretá-las. Então nós temos esses dois níveis, o nível da compreensão e o nível da interpretação de texto. Tá? Normalmente, o que é mais cobrado aqui para nós é a compreensão, você ser capaz de ler o texto e encontrar ali um dado, encontrar uma informação. Já a interpretação exige que você complemente esse texto com a sua experiência de leitura. Moacir, mas o que é isso? O que é a minha experiência de leitura? Sim, você vai complementar o texto com tudo que você já leu, já estudou, né? Informações variadas. Lembre-se que o nosso processo de aprendizagem, ele não se dá somente ali na educação formal, né? Você aprende quando você está numa viagem, numa visita ao museu, ao teatro, assistindo ao filme. Nós aprendemos a todo momento. Tá? Então, a interpretação de texto, ela exige que você mobilize, né, que você busque, então, esse conhecimento prévio que você tem ali sobre um determinado assunto, tá? Para produzir, então, uma interpretação. Mas vejam, essa interpretação na prova, ela é objetiva. Ela está estabelecida pelo texto. Por quê? Se você não se manter ali atento aos limites do texto, você passará a produzir divagações. E o que é uma divagação aí? É você atribuir sentidos que não estão explícitos no texto, tá? Que não foram dados ali pelos limites do texto. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por isso que as questões, elas sempre nos remetem ao texto. Você tem que estar atento aos limites do texto. Fora disso, você irá produzir divagações. E aí você partirá para o campo da subjetividade. E isso não cabe em uma prova que é objetiva. Beleza? Então fiquem atentos. Esses itens agora eles estão mais nesse campo aqui, tá? Da compreensão e não da interpretação. Então vejam só, né? Então aqui, verdadeiro, né? O próximo item, tá? O próximo item aqui, ó. O termo agoras, observe bem que o agoras aqui está no plural, né? É utilizado para retratar três definições virtuais: tempo real, o tempo alongado e o tempo eliminado. Não é isso? Exatamente, está lá no texto, né? Textualmente explicando o tempo real imediato, o agora das notificações, né? O tempo alongado daquele feed de notícias que ele nunca termina, ele nunca deixa de ser atualizado, não é isso? E o tempo eliminado, né? Que é aquele tempo que você precisa acelerar, né? Tá ali no mundo, quando a espera por algo acontecer no mundo real. Isso está lá no texto, meus caros. Eu não estou aqui produzindo nenhum esforço interpretativo, né? Então, verdadeiro aqui também esse item. E o próximo item aqui fala que a nossa sociedade revisitou a forma como se relaciona com o conceito tempo. Nas redes sociais, o tempo e a atenção se tornaram muito rentáveis. Sim, meus caros, isso está lá no texto, então, portanto, verdadeiro, tá? Então vejam bem, né? A banca aqui explorou se você realmente leu o texto. E aqui eu deixo, então, né, mais uma vez a mensagem. Leia o texto, por favor, não caia nessa de tentar resolver as questões sem ler o texto, tá? Você poderá incorrer aí em erros. Certinho? Beleza? E leia todo o texto, não leia só fragmentos não, tá? Atente-se ao texto, beleza? Bom, vamos lá então, dando sequência aqui, né? Questão número... Opa, deixa eu voltar aqui para o slide, né? Para fecharmos aqui. Então, questão número 2, o nosso gabarito aí, letra B. Letra B, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Fechou? Beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 3. Questão número 3 aqui.
uma questãozinha, meus caros, também bem tranquila, eu diria. Olha só, o que você tem que ficar atento aqui? Nesse caso, a banca está pedindo a alternativa incorreta. Então, por favor, calma, leia o enunciado, não vá também direto para os itens, tá? Porque a banca pode estar pedindo para você o correto, mas pode pedir também o incorreto, né? Ou ela fala, né, de algum item, fala exceto, né? Ou seja, tem um ali que ela não quer que você marque, ou seja, pode ser o correto, pode ser o incorreto, então fique atento a isso, tá? Mas vamos lá, olha só. Assinale a alternativa incorreta em relação ao resumo do texto apresentado, tá? Então, por favor, fiquem bem atentos a isso daí. Ela quer um resumo, tá? Vejam só, o que resume? A letra A está falando que a socióloga britânica Rebecca Coleman diz que as redes sociais e o mundo digital começaram a produzir diferentes agora, e não um único agora. A lidar com pelo menos 3 agoras diferentes. Tá? O agora tempo real, o agora alongado e o agora eliminado. Sim, isso está correto. Mas observe bem, nós estamos procurando o item incorreto. Observem que esse item aqui ele está relacionado com o que nós trabalhamos também na questão anterior. Tá? Então vai reforçando aqui a sua compreensão. Se você compreendeu errado o texto, aí você corre o risco, inclusive, de errar as outras questões também. Tá? Então a letra A não serve como resposta, porque ela está correta, de acordo com o texto. Tá? Aqui não é nenhum esforço de interpretação, está lá no texto, então não serve como resposta, estamos procurando o item correto. A letra B diz o seguinte, que a revolução digital anulou a forma como a nossa sociedade liga com o conceito de espaço. As redes sociais ignoram que atenção e tempo andam juntos, nem valorizam que essa união seja rentável. Meus caros, observem bem, né, aqui está justamente, né, contradizendo o texto, tá? Então, facilmente identificamos aqui o nosso gabarito como a letra B, o item que está incorreto. Né? Principalmente no que diz respeito aí à questão da rentabilidade. Se você ficou com dúvida, né, em algum trecho aqui que seria resumo, mas quando ela diz aqui, né, nem valoriza que essa união seja rentável, então já invalidamos aí completamente, achamos o gabarito. Mas eu gosto sempre de discutir todos os itens com você, tá? Para que não fique nenhuma dúvida. Tá? Nesse caso aqui, eu só quero que você fique atento, se você quiser buscar aí, inclusive, né, o terceiro parágrafo aí da segunda parte do texto, tá trazendo assim, olha só. A revolução digital alterou a maneira com que nossa sociedade lida com o conceito de tempo. Enquanto todos tentam se adaptar e entender qual é a nova estrutura temporal a ser seguida, as redes sociais parecem já ter sentido que a atenção e tempo não só andam juntos, como também são extremamente lucrativos, né? Então a atenção e tempo. E aqui para complementar, né? Ela ainda porque ela coloca o quê? A noção de espaço. Não, o que ela trabalha é a noção de atenção e tempo, tá? E não de espaço e tempo. Então está completamente invalidado aí o item B, tá certo? Não tinha como você errar essa. Na letra C diz o seguinte, que a estratégia usada pelas redes sociais é de obrigar o usuário a ficar atento ao tempo, fazendo com que ele visite o aplicativo pelo menos uma vez por dia. Sim, está correto, né? É naquilo que ela diz, daquelas atualizações, então, que elas desaparecem em 24 horas. Então, se você não vai conferir isso, né? Seria como se você estivesse perdendo alguma coisa. Então, ela te obriga que pelo menos uma vez por dia você tem que ir lá e dar uma conferida nessas atualizações. Então isso está lá no texto, está correto, não serve como resposta, né? Estamos analisando, buscando aqui o item incorreto. A letra D nos diz que em conteúdos que possuem prazo de validade, como o Instagram Stories, né, ou o Snapchat, há cobrança para consumi-los o mais rápido possível. Sim, que foi o que eu acabei de falar, porque em 24 horas eles desaparecem. Né? Então está correto. E a letra E que diz, o psicólogo André Cravo explica que qualquer tipo de manipulação que afete a relação temporal de alguém
também afetará a percepção, certo? Então, beleza, de acordo com o texto aí, tudo correto, certo? Bom, meus caros, então vamos lá agora, questão também aqui, né, da Instituto Brasileiro aí de Formação e Capacitação para a Indústria de Material Bélico do Brasil, aí, a Imbel. Agora vamos para a questão número 4, tá? Olha só, meus caros, prestem bastante atenção aqui nessa 4, uma questãozinha muito tranquila, tá? Muito tranquila, mas cuidado para não cair em pega. Ele diz o seguinte, o terceiro parágrafo é predominantemente pertencente às tipologias textuais. Observe que está aqui enfatizando o quê? O terceiro parágrafo, tá? Então ele não está perguntando em relação a todo o texto, tá? Mas em relação ao terceiro parágrafo. Eu só estou chamando atenção porque no mesmo texto você pode ter tipologias diferentes, mas uma irá predominar, certo? No conjunto. Mas fiquem atentos que aqui ele está especificando, que é no terceiro parágrafo. E eu diria que essa questãozinha, ela foi elaborada até com o intuito ali de tentar confundir o leitor, tá? Vale você, ao fazer a leitura desse texto, eu sugiro pelo menos 2 vezes, né, observar, né, que o que seria o primeiro parágrafo do texto, ele é na verdade um subtítulo da matéria, tá? E como é que você identifica isso daí como sendo um subtítulo da matéria? A ausência de ponto final lá ao término do período, certo? Ao final do período. Você não tem um ponto final. Então isso nos indica aí que é um subtítulo. Então cuidado ao fazer a contagem do que seria aí o terceiro parágrafo, certo? Para que você não leia um subtítulo da matéria como sendo também um parágrafo, e aí isso pode incorrer em algum erro, certo? Você observe lá, ele não tem ponto final, então aquilo ali é um subtítulo, certo? Então título ou subtítulo, ele não traz um ponto final. Então vamos lá, olha só, nesse caso aí, né, voltando então ao terceiro parágrafo, para a gente ganhar tempo, você voltando lá, só trazer aqui, né, você tem o quê? O texto, né, a tipologia textual expositiva e descritiva, tá? Isso está lá no texto, basta você voltar e ler. O que eu queria chamar a atenção de você era para esse detalhe aí, certo? Olha aí, né? Sabe-se que agora, em tempo real, é exemplificado por notificações de mensagens, menções e redes sociais, como uma atividade digital que acontece de imediato e que costuma exigir uma resposta, independentemente do horário. Já o agora alongado, exemplificado por quando mexemos nas redes sociais e atualizamos em busca de conteúdo, é uma noção constante, que nunca é finalizada. Por fim, o agora eliminado, exemplificado por quando buscamos o digital para passar o tempo, é um movimento que busca eliminar o tempo o mais rápido possível, geralmente quando estamos esperando algo acontecer no mundo físico. De acordo com a socióloga britânica, as definições por vezes se entrelaçam, mas ela entende que o mundo digital transformou o agora em um elemento com limites elásticos, que se alongam e contraem, se expandem e condensam. Tá? Então, está aí o fragmento do texto nos atestando aí, né, que é expositiva e descritiva. Beleza? Bom, próxima questão, questão número 5, meus caros. Questão número 5, olha só. A partir da descrição, tá? A palavra é uma paroxítona formada por radical mais sufixo, né, mente, né? Sufixo, ou seja, aquilo que vem depois, o prefixo, tá? O prefixo ele vem antes, o sufixo ele vem depois, então, do radical, tornando-a um advérbio de 7 sílabas. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna, tá? Então vamos lá. Qual é a palavra aqui, então, que preenche corretamente a lacuna? Tá? Ela quer o quê? Ela está afirmando aqui para nós que é uma paroxítona. O que é uma paroxítona? Tá? A paroxítona é aquela que tem a penúltima sílaba com maior intensidade. Tá? E observem que ela é formada por radical mais sufixo, ou seja, tem um elemento depois e não antes, tornando-a um advérbio, ou seja, indica alguma circunstância, e que possui, então, 7 sílabas. Tá? Olha só, observem bem, independentemente, já temos aqui,
né, um prefixo. Logo, essa não servirá como resposta para nós, certo? Já eliminamos aqui de cara. Bom, aí temos aqui geral. Geralmente. Opa, geralmente. Bom, nós tivemos aqui 7 sílabas? Não, né? Nós temos aqui geralmente. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 sílabas, tá? Então, geral, formado aqui por um sufixo, mente. Então, não dá, né? Extremamente. E aí, meus caros, será que é essa? Será que é extremamente? Né? Não, vem de extremo. Então, vamos lá. Extremamente. Opa, então nós temos aí 5 sílabas. Também não deu, né? Completamente. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então facilmente, né? Nós temos como resposta a letra E. Alguém vai falar, mas o prefixo in. Não. Aqui não é prefixo, é instantâneo, né? Então o radical está aqui, instantâneo. Né? Então, instantaneamente, aquilo que vem de modo instantâneo. Então, ó, preste atenção, não criar nenhuma confusão. Mente. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Instantaneamente é a resposta correta. Vejam que a prova ela é tranquila. Tá? Não é uma prova, não costuma ser uma prova aqui que venha trazendo questões muito complexas, tá? Mas exige sim a atenção de vocês. Então não negligenciem a leitura do texto, e ela vai cobrar essas questões gramaticais, tá? Vai cobrar de vocês ortografia, vai cobrar de vocês aí um pouco da fonética, então fiquem atentos a tudo isso. Tá? Mas não precisa se desesperar, imaginar, nossa, língua portuguesa é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, conseguirá sim, tá? Fazendo a leitura aí com bastante atenção. Bom, voltando aqui então, vamos para a próxima questão. Vamos lá? Olha só. Questão número 6 aí também, do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Tá? Questão número 6. Assinale a alternativa em que o acento diferencial não deve ser usado. Bom, meus caros, ela quer um que não deve ser usado. Tá? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. O novo acordo ortográfico, né? Ele trouxe mudanças em relação ao acento diferencial. E é exatamente isso que a banca está cobrando aqui nessa questão. Tá? O seu conhecimento acerca das mudanças aí introduzidas pelo chamado novo acordo ortográfico, que já não é tão novo assim, né? Ele passou a valer aí em 2009, vigorando definitivamente a partir de 2013, né? Mas, por exemplo, para aqueles que, assim como eu, né, foram alfabetizados ali, né, nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, então nós tivemos aí algumas mudanças e você precisa estar atento a isso, tá? Então vamos lá, olha só, acompanhe aqui comigo, pessoal, por favor. O que a banca está cobrando aí de você nessa questão, especificamente nessa questão, tá? Assinale a alternativa em que o acento diferencial não deve ser usado, tá? Onde é que ele não deve ser usado? Onde é que ele desapareceu, meus caros? Esse acento desapareceu para diferenciar aqui o para-verbo do para-preposição, tá? Então, a letra B aqui é o que a banca está exigindo de você, tá? Não existe mais o acento diferencial do para-verbo diferenciando aí do para-preposição. É o contexto quem vai nos dar, certo? Agora, onde esse acento continua, tá certo? Então, o por aqui, ó, preste atenção, ó, esse por aqui é o verbo, tá? Então, aqui nós temos o acento diferencial por,
tá? Verbo, para diferenciar do por preposição, tá certo? Beleza? Então, o verbo por, né? Então, olha só, se eu falo para você assim, né? Vou pôr o livro na caixa. Então, o verbo aqui é o pôr, tá? O verbo pôr aí, no sentido, então, de colocar. Agora, se eu falo para você, por exemplo, olha só. O ônibus passa por essa rua, né? Então aí nós temos a preposição, tá certo? A preposição, beleza? Então, fiquem atentos aí, então continua aí o acento diferencial, tá? Aqui, o verbo poder, não é? O verbo poder, o pôde, indicando aqui, ó, pessoal, tempo passado, tá certo? Então aqui, ó, indica para nós passado, tempo passado. E o pode, indicando para nós aqui, ó, presente, tá? Então, presente. Então, o pode com acento indicando passado e o pode indicando para nós aí o tempo presente. Então, olha só. Ontem, se eu falo para você aqui, ó. Ontem, ela não pôde vir. Então, estou indicando, né, o verbo poder aí no passado. Agora, se eu falo, né, quem pode me ajudar? Olha só. Quem pode me ajudar? Então, aqui, nós estamos falando o quê? Do tempo presente. É agora, tá? É o tempo presente. Então, sem acento. Então, pôde, passado, indicando aí, né, passado, e o pode, tempo presente. O de aqui, meus caros, muito simples, né? Porque aqui nós temos a preposição de e aqui o verbo de, tá? Então, quanto a isso daí ninguém tem dúvida. E por fim, o verbo tem. O verbo tem, ele é muito cobrado nas provas, e aí você tem que ficar atento ao quê? Olha só, o verbo tem, ele recebe o acento circunflexo simplesmente para fazer o plural. Então, se eu falo assim, ó, ele tem, singular, não é? Agora, se é eles têm. Por que isso? Porque você simplesmente, você não fala eles tens. Você não acrescenta ali um S ao final, tá? Então, o plural é feito aí, tá? Com acento circunflexo. E isso vale também, meus caros, tá? Fiquem atentos a isso, porque vale também para os derivados, tá? Então, olha só, se eu falo, né, ele detém, por exemplo, olha só, ele detém, tá? E aqui tem um acento, né, oxítono, né, terminado em, mas olha só, eles detêm, indicando então o plural. Certinho? Beleza? Tá? Então fiquem atentos a isso, tá? E essa regrinha aqui, ela vale também para o verbo vir, ó. Ele vem, tá? E eles, opa, calma aí que opa, voltando, calma. Ó. Agora a caneta resolveu parar de escrever. Bom, mas vamos lá, voltando aqui, pessoal. Então, ele vem ou eles vêm com acento circunflexo. Por quê? Porque você não tem, tá? Você não tem. Opa, agora vai dar certo. Então, eles vêm, porque você não vai fazer o plural aqui, vens.
certinho? Então fiquem atentos a isso, é outra questão clássica que a banca irá cobrar de vocês, tá? Então, aquele que não deve ser usado, que não existe mais o acento diferencial do para-verbo, diferenciando aí do para preposição. Fechou? Beleza? Certinho, meus caros? Bom, vamos lá. Questão número 7. Questão número 7, em relação ao uso facultativo da crase. Olha só, cobrando aqui os casos de facultatividade. Pessoal, no meu canal aqui, eu tenho uma aula específica sobre crase, uma aula completa. Só que qual é o detalhe? Tá? Aqui, eu preciso fazer aqui, né, chamar a atenção de vocês para um detalhe. Se você acha que o estudo da crase é algo difícil, é algo que não entra na sua cabeça, tá? Na verdade, não é. Normalmente, as pessoas que acham que é difícil compreender o fenômeno da crase, existe ali um problema, uma deficiência no entendimento dessa lógica. E para que você compreenda bem o fenômeno da crase, antes de tudo, você tem que fazer o estudo da regência, tá? Então, se você pegar as aulas que estão disponíveis aí para vocês no meu canal de língua portuguesa para concurso, elas já estão na ordem correta para que você entenda isso. Porque você não irá compreender o fenômeno da crase sem antes fazer um estudo muito bem feito do que é a regência verbal, do que é a regência nominal. Se você compreender muito bem esse tópico, o fenômeno da crase ficará super tranquilo para vocês. E eu quero te contar um detalhe. Fatalmente você terá pelo menos uma questão abordando o fenômeno da crase na sua prova. Por que eu estou falando isso? É comum na banca IBFC até mais de uma questão abordando o fenômeno da crase na prova. Tá? Então você não pode correr o risco de errar uma questão dessa, certo? Então vamos lá, voltando aqui ao nosso slide. Por favor, fiquem atentos, tá? Já estamos aqui quase finalizando, né? Eu separei 10 questões para esse primeiro momento e depois as outras 10. Lembrando que essa prova foi uma prova que nós tivemos aí 20 questões de língua portuguesa. Então vamos lá, olha só. Né? Em relação ao uso facultativo da crase, analisa as afirmativas abaixo. Tá? Então ela quer saber sobre o uso facultativo, certo? Vamos lá. Diante dos pronomes possessivos femininos no singular, quando o termo exigir a preposição a. Então vamos lá. A crase ela é opcional com pronomes possessivos femininos, tá? Queridos, isso significa dizer o quê? Na verdade, não é nem que a crase ela é facultativa. É que você pode ter ou não o artigo, tá? Os pronomes possessivos, eles podem ser empregados com ou sem o artigo. Então, eu posso falar para você assim, tanto a nossa opinião ou nossa opinião. Então, se você tiver uma situação aí que exigir a preposição, tá? E aí você tem, então, o artigo, ocorrerá fatalmente o fenômeno da crase. Então, diante de pronomes possessivos femininos, no singular, quando o termo regente exigir a preposição a. Então, verdadeiro. Olha só, preste atenção aqui. Deixa eu ver se eu deixei um slide em branco aqui para vocês. Não está em branco não, mas preste atenção aqui. Olha só, se eu coloco isso daqui para você, ó. O diretor se referiu. Quem se refere a alguma coisa, não é? Ele se referiu a nossa reunião. Então, observe bem, essa preposição aqui, ela é exigida pelo verbo referir, porque quem se refere a alguma coisa. Se referiu a quê? A nossa reunião. Aqui é o artigo, né? Olha aqui, para o pronome feminino, nossa. Agora, eu posso falar, observe bem, eu posso falar tanto nossa reunião, tá? Ou a nossa reunião, as duas formas estão corretas. Se eu considero o artigo, então preposição mais artigo ocorre a crase. Se eu não considero o artigo, então somente a preposição a. O diretor se referiu à nossa reunião. Então aqui é um caso de facultatividade,
tá? Para que você possa entender. Então, isso que está afirmado aqui é verdadeiro, tá certo? O termo regente exigiu a preposição a, e olha só, termo regente, você só entende termo regente, meus caros, se você for lá na aula agora de regência. Então, se você está com dúvida em relação ao fenômeno da crase, antes de tudo você tem que entender o que é regência. Ah, mas não, leva um tempinho, leva. Mas eu te falo, da forma como está lá na nossa aula, será definitivo para você. Você assistirá a aula, você resolverá as questões e você compreenderá de uma vez por todas, né, o fenômeno da crase. Você não errará mais isso. Você não precisará decorar isso para prova nenhuma. Simplesmente você vai se deparar com qualquer situação e saberá fazer a análise correta. Você entenderá esse processo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, voltando aqui à nossa questão, né? O item 1 verdadeiro. Então, diante de nomes próprios femininos, tá? Isso fatalmente você já estudou, né? E viu que realmente é isso, tá? Então, diante de nomes próprios femininos, então você tem aí a facultatividade, verdadeiro. Lá na minha aula eu trago mais detalhes sobre isso, tá, pessoal? Mas a regra geral é essa, diante de nomes próprios femininos é facultativo. Mas nós temos alguns detalhes. Esses detalhes que eu comento com vocês lá na aula, tá? Aí eu diria para você o seguinte, se você vai fazer uma prova, por exemplo, Sesgran Rio, uma prova principalmente Sebrasp, né? O antigo CESP, né? Então, tem essas particularidades que valem a pena. Mas a regra geral aqui, né, já dá conta para você. Então, que o item 1 e 2 são verdadeiros. Tá? Agora, observe, se você marcou isso daí, você concorda que nós já temos, então, a possibilidade de resposta? Por quê? Lá nos itens, a banca não nos deu nenhuma falando que todas estão corretas e tal, né? Ela nos deu que apenas 2 itens estão corretos. Então, de acordo com o que nós já julgamos aqui, o nosso gabarito é a letra D, certo? É a letra D. Mas vamos ver, por que os demais aqui, eles também estão errados? Olha só. Está falando diante de pronomes possessivos no plural, tá? Não, não. Observe que nós já esclarecemos isso daqui, é somente aqui no singular, tá? E diante de verbos, não, diante de verbo nunca, tá, pessoal? Diante de verbo não ocorre aí o fenômeno da crase, então esquece isso, tá? Diante de verbos nós não temos aí a ocorrência do fenômeno da crase. Então, realmente, gabarito para nós, letra D. Letra D, beleza? Questão número 8 aí da banca IBFC 2024. Olha só, meus caros. Analise as afirmativas abaixo. Então, ó, por enquanto ela está só pedindo para analisar. Vamos ver então o que ela vai querer. Assinale a alternativa em que a afirmativa não se adequa ao mecanismo de verificação do uso da crase. Opa, mais uma questão então, cobrando aí, né, o uso da crase. Então ela quer uma que não se adequa ao mecanismo de verificação aí do uso da crase, certo? Opa, voltando aqui. Então, olha só. O item 1 está dizendo o seguinte, né? Substitui-se o artigo feminino definido, tá? O artigo feminino definido, uma, pela preposição em. Opa, que coisa horrorosa essa aqui, né? Artigo definido. Não, né? Definido ou a, os, as. Né? Então, já tá fora aqui, tá? Então, e é isso mesmo que ela quer, não é? Olha a atenção que você tem que ter. Ela quer uma que não se adequa ao mecanismo de verificação, tá? Então, isso aqui não é um mecanismo de verificação do fenômeno da crase, certo? Então, já temos um item aqui. O item 2, substitui-se o termo regente por outro que exija diversa da preposição a. Não, porque só ocorre crase se exigir a preposição a. Se não exigir a preposição a, não ocorre crase. Então, tá fora. Isso aqui também não serve como mecanismo. Tá? Troca-se o a ou s anterior ao termo regido pelo artigo indefinido. Não, você pode trocar o artigo feminino pelo masculino, né? Uma palavra feminina por uma masculina, mas isso aqui também não faz sentido, então também não serve. Tá? O item 4. Então já temos o gabarito, né? Já temos o gabarito, na verdade, mas vamos lá.
troca-se o termo regido feminino, né, termo regido feminino, por um masculino correspondente. Sim, tendo o artigo, preposição mais artigo, ocorre a crase, esse item aqui está correto. Tá? Então não serve como resposta. Por quê? De acordo com o enunciado aqui, assinale a alternativa em que a afirmativa não se adequa ao mecanismo de verificação da crase. Então, o que não se adequa é o 1, 2 e 3. O 4 se adequa ao mecanismo de verificação, para você atestar, para você confirmar que ali o uso da crase ele está correto. Tá? Meus caros, prestem bastante atenção aqui. Olha só, esse item ele aborda, na verdade, aqui, né, boa parte do nosso estudo do fenômeno da crase. Então, mais uma vez, eu digo a você, se após essa revisão aqui, você viu, não, eu não tenho segurança para resolver essas questões envolvendo o fenômeno da crase. Volte à aula, assista então, tá? Eu vou deixar até o link aqui para a aula de regência primeiro, você tem que assistir primeiro a aula de regência e depois assistir a aula de fenômeno da crase. Se você for partir para uma aula direto ali, abordando o fenômeno da crase, sem ter a base, construído uma base sobre regência, fatalmente você terá dificuldade para compreender. Certo? A não ser que dentro da aula de crase, né, o professor faça toda a revisão de regência. E, na verdade, você está revisando a regência para entender o fenômeno da crase. É assim que funciona, não existe outro caminho. Tá? Não existe outro caminho. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos avançando aqui. Mais uma questão. Questão número 9, tá? Já finalizando aqui, então, essa nossa revisão, essa primeira parte da nossa revisão, tá? Lembrando que essa revisão ela está dividida aqui para nós em duas partes, certinho? 9. Dentre as alternativas, assinale aquela em que há mais uma envolvendo o fenômeno da crase, meus caros. Olha só. O uso incorreto do sinal de crase, tá? Ó, você deve se lembrar que eu falei para vocês, né? Este é um assunto muito presente nas provas do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Você não pode ir para a prova sem ter a clareza disso, tá? E com todo o respeito aos nossos colegas, vocês têm excelentes aulas aí. Mas na sequência em que eu coloquei para vocês, é para que você entenda definitivamente. A partir do momento que você entende, você não precisa voltar, ficar fazendo revisão a cada prova, nem nada. Você entendeu e aquilo ali vai se tornar algo tranquilo para você. Tudo bem? Então, faça essa revisão, por favor. Bom, vamos lá. Aqui está aí, então, incorreto. Tá? Aqui é o item que está incorreto. De repente, precisei desenvolver um protótipo de aplicativo. Àquela hora da madrugada, só mesmo a internet para me auxiliar, tá? Então vamos lá, olha só. Àquela hora da madrugada, àquela hora da manhã, nós temos aí uma locução adverbial de tempo, tá? Feminina de tempo, tá? Está, então, correto, tá? Uma locução adverbial de tempo. Àquela hora da madrugada ou àquela hora da manhã, tá certo? Então, está correto aqui. Não serve como resposta, porque nós estamos procurando o quê? Aquela em que há uso incorreto. A letra B está falando o seguinte. Há alguns grupos que se negam a usar a tecnologia. Não é à toa, não é à toa, tá? Não é à toa que quase ninguém se une a eles. Meus caros, mais uma locução aqui, agora uma locução adverbial feminina de modo, tá? À toa, tá? Então não é à toa, ou seja, é o mesmo que se falasse aqui, tá? É o mesmo que se falasse para você assim, não é sem fundamento, tá? Então não é à toa, né? Ou seja, não é sem fundamento, beleza? Não é sem motivo, tá? É essa a ideia, tudo bem? Então, está correto aqui, tá? Essa locução adverbial feminina, à toa. Anotou aí, né? A letra C diz o seguinte. Atualmente, tudo é feito às pressas. Olha só, às pressas. Uma locução adverbial de modo, tá? Às pressas. Às escondidas, então está correto aí
o fenômeno da crase. Beleza? Letra D. Sobre as redes sociais. Nossa. Queremos criar. Não, então aqui realmente a letra D, né? Sobre aí já é uma preposição, então ela não rege, né? Então sobre aqui já é uma preposição, tá? E a preposição ela não rege um complemento com preposição. Aqui ela está indicando para nós, então, que teríamos uma outra preposição a. E isso não ocorre, tá? Então, gabarito para nós aqui, que está incorreto, então, letra D, tá? Então, da Revolução Industrial à digital. Observe que aqui fica subentendido, né, que da Revolução Industrial à Revolução Digital. Então, aqui também está correto. Ocorre aí o fenômeno da crase por paralelismo sintático. Ah, Moacir, mais um nome, paralelismo sintático. Meus caros, lá na nossa aula de fenômeno da crase, eu explico para vocês os casos de paralelismo sintático, do fenômeno da crase por paralelismo sintático, certo? Aqui apareceu na prova, né, do estudo do BFC, mas estava muito, dizemos, muito flagrante aqui o item que estava incorreto, então você nem precisaria saber sobre paralelismo sintático, né, de termos com a mesma função sintática ou de termos correlacionados, você nem precisaria entender isso para acertar essa questão. Mas se, por exemplo, você vai fazer uma prova SEBRASP, né, uma prova CESP, uma prova SESGRAN Rio, uma prova FGV, aí sim é um conhecimento que você poderá ser cobrado, exigido de você. E isso está lá também na nossa aula sobre fenômeno da crase, tá? É uma das aulas mais completas que você tem aí no YouTube, entendeu? Cuidado, que às vezes você busca uma aulinha mais curta, mais resumida, né? Que traz ali realmente os pontos principais, mas ela não abarca tudo que você precisa para uma prova. Às vezes não abarca, por exemplo, paralelismo sintático, né? Então, fiquem atentos a isso, beleza? Vamos lá, mais uma questão, tá? Vamos aqui então para a última questão dessa lista, meus caros. Já estamos aí nos aproximando de 1 hora, né, de resolução. A proposta é que a nossa revisão ela dure algo em torno de 1 hora e pouco. Não tem como ser mais tranquilo do que isso, viu, pessoal? Então vamos lá, 10ª questão. Ó, questão número 10. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Correta e respectivamente as lacunas. Bom, vamos lá. Preste atenção aqui, meus caros. As ferramentas utilizadas, tá? Ó, e aí? As ferramentas utilizadas nos haviam se direcionado, se haviam direcionado, o que completa aí? O que completa aí? Tá? As ferramentas utilizadas para uma conexão fidedigna, e aí? Tentando nos envolver, nos tentando envolver, tentando se envolver, tentando se envolver, tentando nos envolver. Qual é a resposta correta? Bom, aqui eu quero trazer só uma observaçãozinha para vocês antes, tá? Que é o seguinte. A questão, ela parece aqui querer nos levar para uma análise da colocação pronominal. Tá? Apenas para análise de colocação pronominal. Inclusive, lá na minha playlist lá de língua portuguesa, nós temos aula lá de colocação pronominal também. Viu, pessoal? Tá? Porém, ela não é suficiente. Tá? O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui? Nós temos que nos atentar aqui também para o sentido do texto. Né? Os candidatos aí, né, facilmente identificaram que a última lacuna, ela só poderia ser preenchida com tentando nos envolver, tá? Tentando nos envolver. Por que isso, né? Porque assim teríamos duas possibilidades de resposta a serem analisadas, a letra A e a letra E, tá? Apenas isso, tentando nos envolver. Então, tentando nos envolver em um feed infinito, tá? O nos tentando não faria sentido aqui, né? Desse pronome aqui anteposto, ele não tem nenhum sentido nisso daqui. A regra geral sobre colocação pronominal, ela é o quê? Ela é pós-posto. Mas aqui, na verdade, olha só, tentando nos envolver, tá?
Então, tentando nos envolver. Aqui está o posicionamento correto, tentando nos envolver. Então, de qualquer forma, ainda que você não soubesse explicar, tá? Só pela questão do bom som, da chamada eufonia, você já perceberia isso. Né? Então, nós teríamos aí as duas possibilidades de resposta, a letra A e a letra E. Tá, beleza, mas vamos lá, ainda não seria suficiente, né? Para chegarmos à resposta correta, o que você teria que se atentar ainda, né? As ferramentas, né? Que as ferramentas nos direcionam, ou seja, tá? Somos direcionados para uma conexão. Tá? Então, se considerarmos que a resposta haviam se direcionado, as ferramentas haviam direcionado elas mesmas. O que não faz o menor sentido. Tá? O que não faz aí o menor sentido. Perceberam? Conseguiram compreender isso? Ó, haviam se direcionado, ou seja, se eu considero isso aqui como uma resposta, seria como se as ferramentas tivessem direcionado a elas mesmas. Não, elas não direcionaram a elas mesmas, elas nos direcionaram. Tá? Então, se nós só tínhamos como possibilidade de resposta a letra A e E, aqui já ficou eliminada a letra E, o nosso gabarito aqui só pode ser então a letra A. Porque, na verdade, o que nós estamos analisando aqui é o sentido do texto. Parece que ela vai cobrar de nós a colocação pronominal, não, mas você tem que ficar atento, na verdade, ao sentido do texto. Não é a ferramenta que direciona ela mesma. As ferramentas, elas o quê? Elas nos direcionam. Tá certo? E não direcionam a elas mesmas. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Tá? Bom, pessoal, estamos chegando aqui então ao final da nossa live aí. Se você tiver qualquer dúvida, né, pode nos procurar aí, tanto Moacir Cabral no Instagram, como Casa Céus aí também no Instagram, no YouTube, professor Moacir Cabral. Se você quiser deixar a contribuição aí também para que esse trabalho continue, tá, pessoal? Então, eu conto aí também com a contribuição, tem aí a nossa chave Pix aí que você pode mandar qualquer valor, 50 centavos, 20 centavos, 1 centavo, R$1, R$10, R$100, se sentiu tocada, doar R$500, fique à vontade aí para contribuir para que esse trabalho continue e seja fortalecido aí cada vez mais. Beleza? Bom, então fica por aqui. Na próxima eu darei sequência a essa prova, lembrando que essa prova aqui do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, ela teve 20 questões de língua portuguesa, tá? Foi uma prova aplicada agora no ano de 2024 para a indústria de material bélico do Brasil, aí a Imbel. Então, na próxima live, na próxima semana, nós teremos aí as outras 10 questões que compõem essa prova aí do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Bom, não desejo sorte, a sorte é para os incompetentes, a vocês que estão estudando, a vocês que estão se dedicando, eu só posso desejar muito sucesso. Recebam meu fraterno abraço, boa morte a todos e até o nosso próximo encontro. Avante, avante!